Parasitologia. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas com o professor Patrick Gomes, onde semanalmente eu ofereço para você aí aulas aqui no YouTube. Hoje, pessoal, a aula vai ser sobre parasitologia, isso aí, doenças que quando eu falo em doença é coisa ruim, e além de ser ruim, ela também é ruim quando cai em prova. Então você tem que manjar aí dos assuntos, manjar desses paranauê, para poder tu lá marcar a opção correta. Lembrando que não apenas aprenda para uma prova sobre essas doenças, aprenda também para a sua vida. Vale muito a pena você conhecer esses parasitas e saber como é que ele consegue entrar dentro do seu corpo, né? Quais as doenças que eles passam. Olha só, essa aula de hoje a gente vai fazer algo diferente. Um cara chamado Alan Calvetti, professor de biologia também, lá do estado do Maranhão, é de São Luís no Maranhão. Ele vai estar hoje também nos auxiliando aqui nessa aula. Eu sou do Ceará e ele é lá do Maranhão, e a gente conseguiu aí gravar essa aula juntos para poder oferecer para você um material de qualidade. Nós selecionamos, pessoal, algumas doenças que são muito cobradas em provas e que hoje elas são praticamente aí, estão no Brasil quase que todos, são endêmicas aqui do Brasil. Então vale muito a pena você saber quais são essas doenças, saber os seus modos de transmissão e principalmente as suas profilaxias, né? Quais são as medidas que devem ser tomadas para poder evitar a transmissão, né? O contágio com esses agentes etiológicos que passam essas doenças. Olha só, o professor Alan Calvetti, ele vai falar para você sobre leishmaniose e leptospirose, além de abordar alguns conceitos importantes sobre o assunto. O professor Alan Calvetti, ele é um especialista aí em epidemiologia, em zoonoses, então o cara entende do assunto. Então você vai compreender primeiro alguns termos que ele vai falar para você, depois vai falar um pouco, vai abordar um pouco sobre algumas doenças, como essas que eu acabei de falar. Depois você volta para mim que a gente vai ver algumas verminoses. Verminoses também, você tem que estar por dentro aí de algumas verminoses, que passam doenças aí como a ancilostomose, como as caridias, como a teníase, como a esquistossomose, quase que não saía. Então você volta para mim para você poder aprender essa bagaça. Então, Alan, pega esse povo aí e ensina a eles como é que cai na prova sobre doenças. Se liga aí, pessoal. Show! Fala, Patrick Gomes! Galerinha, sou mais um aí contribuindo com esse processo pedagógico. Muito prazer. E aí, tudo bem com vocês? Me chamo professor Alan Calvetti, biólogo. Assim como o Patrick gosta muito do que faz. Estamos aqui para contribuir com mais conhecimento para vocês. Lembrando também que eu tenho um canal no YouTube, onde você pode obter várias dicas aí de biologia, né? De conteúdos diversos. Patrick, já que o assunto é parasitose, vou contribuir aqui com minha experiênciazinha, bem modesta, né? Sobre essas doenças, né? Também são chamadas de protozooses, quando causadas por protozoários, e bacterioses, quando causadas por bactérias. Lembrando também que essas parasitoses podem também ser chamadas de zoonoses. Mas, professor, o que é uma zoonose? Eu gosto de falar em zoonose, galerinha, porque zoonose ela tem muito a ver com a saúde pública. E é um assunto do nosso cotidiano, noticiado com epidemias, endemias. Então, eu vou citar aqui exemplos de algumas zoonoses, que também são parasitoses, pelo menos duas, para a gente contribuir com esse conhecimento para vocês, cujo tema relacionado é parasitose. Vejam bem, antes de eu falar dessas zoonoses, vejam bem, uma coisa que o aluno tem que saber, todo aluno tem que estar na ponta da língua, saber a diferença entre agente causador, que é o mesmo etiológico, e agente transmissor ou vetor. A dica é, galerinha, a maioria das vezes o agente causador é um micro-organismo. Basta você saber quando é que é bactéria, quando é causada por protozoário, quando é causada por fungos ou vírus. Essa dificuldade
de diferenciar esses agentes causadores ou etiológicos, muitos têm. E vetores é quem vincula, quem leva esse micro-organismo, né, para a transmissão de determinada doença. Mas nem todo vetor transmissor é um mosquito. Você pode ter a água contaminada sendo um vetor, alimento contaminado sendo um vetor, certo? Mas assim, zoonose em si, que são parasitoses, que é o que eu vou alencar aqui para vocês, veja bem, zoonose é toda doença cujo ciclo de transmissão dessa doença, envolve tanto o homem quanto o animal. Isso é zoonose. Toda doença cujo ciclo de transmissão envolve o homem e o animal, certo? Aí existem várias. Toxoplasmose, brucelose, que até outro dia eu achava que era só uma banda de forró, mas é uma zoonose. Raiva é uma zoonose. Leptospirose, leishmaniose, muito conhecida, é uma outra zoonose. Mas vamos comentar aqui pelo menos duas doenças, por causa do nosso tempo, né? E o grande Patrick vai dar continuidade ainda com mais parasitose para vocês como dica de biologia para o Enem. Lembrando que sempre cai doenças no Enem e vestibulares. Essas doenças aí, que envolvem agentes causadores e transmissores de doença, é Caxias cair, sempre cai no Enem. Então fique ligado nessas doenças, viu gente? Então, vamos aqui comentar primeiramente sobre a leptospirose. Eu não falei que é uma doença muito relacionada com saúde pública, essa zoonose? Então observe bem, a leptospirose, o que você tem que saber da leptospirose? Além de ser uma zoonose. Se a zoonose envolve na transmissão o homem e o animal. Envolve então o homem, qual animal que está envolvido na leptospirose? Então, o rato. Mas não é qualquer ratozinho aí, que o buticazinho da vida que passa dando boa noite para vocês no Jornal Nacional, não. Eu estou falando do rato de esgoto, mais conhecido como ratazana. Gente, é um hospedeiro aí, né, que alberga esse micro-organismo, que é o causador da leptospirose, que é uma bactéria. A espécie do rato, nomes científicos aí entra, é o Ratus norvegicus, ok? Então o que acontece no ciclo de transmissão? A bactéria, que é um micro-organismo, cujo gênero é Leptospira, encontra-se na urina destes ratos, dessas ratazanas. Só que o rato não adoece, ele apenas hospeda a bactéria, ele alberga o micro-organismo que é a bactéria. Agora, quando essa bactéria presente na urina do rato se instala no meio ambiente, aí vem saúde pública, saneamento, aquela coisa toda. Água estagnada, período chuvoso, tem certos critérios que a gente, por falta de educação também, acha que no período seco nunca vai chover. Aí os bueiros entopem por consequência de lixos são jogados aí, a Deus dará, né? Então é uma questão também de educação. Uma vez você sendo transeunte, como eu, gosto de caminhar nas ruas de nossas cidades, quase toda a cidade, não só a minha aqui de São Luís do Maranhão, tem esse problema de água estagnada nas ruas, as galerias entupidas. Então é problema de saúde pública, não é verdade? Então você se contamina quando você pisa com os pés descalços ou os pés com ferimento aí aberto, né? Num unheirozinho nos pés, na sola dos pés, né? Um contato direto com essa água contaminada, essa água pode estar contaminada com a bactéria que está misturada ali com a urina do rato, que passeou por ali também. Então é assim que se dá a transmissão. Então o vetor aí passa a ser o quê? A água contaminada com a bactéria Leptospira, que é o gênero da bactéria. Tem várias espécies de Leptospira. Aí a gente coloca Leptospira sp, para dizer que tem várias espécies de Leptospira. Então você pode ser infectado através dessa bactéria, né, presente na água contaminada com a urina do rato, e pegar essa zoonose aí nesse período aí chuvoso, né, chamada de leptospirose. Primeira zoonose que a gente está comentando aqui. Os sintomas dessa doença aí, gente, é bem parecido com a da hepatite, porque causa icterícia, as mucosas amareladas, os olhos amarelados, a pele amarelada, né? E causa também ascite, que é o aumento de líquido na cavidade abdominal,
Por quê? Porque essa bactéria compromete o sistema porta-hepático, ou seja, a irrigação do fígado. Então o abdômen cresce. Pode ser confundido com verminose, esquistossomose, outras doenças aí. E a leishmaniose, que é uma outra zoonose, cujo ciclo de transmissão envolve quem? O cão e o homem. Leishmaniose também é chamado de calazar, é o nome popular. Então, mas aí quem é o vilão da história é o mosquito, é o vetor transmissor, certo? É o Lutisomia longipalpis, cujo nome popular é asa branca, cangalinha, birigui. Então, esse mosquito é o vetor transmissor da leishmaniose ou calazar. O agente causador dessa vez, não é bactéria, dessa vez é um protozoário, cujo gênero chama-se Leishmania. O gênero do protozoário chama-se Leishmania brasiliense, Donovani, aí Leishmania sp. Então, o hospedeiro pode ser tanto o cão, coitado do nosso uau-uau, né? Pagando aí o pato. O cão e o homem dentro do ciclo de transmissão da leishmaniose, certo? Geralmente esses cães errantes, cães de rua, são os mais suscetíveis. Por quê? Porque eles estão ali, a Deus dará, né? E o mosquito está sobrevoando ali, pode se alimentar do sangue deles. E esse mesmo mosquito tem um detalhe, ele pode entrar na sua casa e se alimentar do sangue do cão domiciliado. Então o cão domiciliado também não está livre da leishmaniose. Então tá aí, gente. Saúde pública, zoonose. Patrick Gomes, parasitose. É com você, meu garoto. Beleza, Alan? Tenho certeza, pessoal, que você entendeu o que Alan quis dizer aí, falando sobre a leptospirose, falando sobre a leishmaniose, além dos termos aí bastante comuns, que no caso você tem que estar por dentro da área da saúde. Então, enfim, bora continuar aqui falando sobre essas parasitologias, essas parasitoses. E eu vou falar para você agora um pouco sobre a ancilostomose, a ascaridíase, a teníase e a esquistossomose. Preparei para você um slidezinho pipocado para poder você entender como acontece o ciclo de vida desse agente e como é que ele faz para entrar dentro do teu corpo. Então pega a caneta, pega o lápis, porque tu vai ter que notar algumas coisinhas aí. Então se liga aí. Show! Galera, a primeira doença que eu vou comentar aqui é a esquistossomose, doença do caramujo, uma doença de plateuminto. Quem passa essa doença aqui no Brasil é o Schistosoma mansoni. Vai ser um organismo que vai ter tanto o macho como a fêmea, vai ser dioico, o macho ele vai ser menor do que a fêmea é essa daqui que eu estou passando o dedinho, ó, grande, e o macho ele vai ser menorzinho. E aqui eu acho que eles devem estar copulando, né? Esses bichos aqui eles copulam direto. Então, como copulam direto, acabam sempre aí produzindo vários ovos. E é os ovos que são bem importantes, ó. Os ovos eles possuem espinhos. E por conta desses espinhos aqui, acaba atingindo aí regiões do nosso corpo, como o intestino grosso, e sendo liberados pelas fezes. Mas esses organismos aqui na fase adulta, eles sobrevivem lá no sistema porta-hepático, lá nas veias do fígado, não é isso? Mas bora conhecer aqui como é que acontece a contaminação com essa doença, que no caso, né, com esse agente etiológico. Olha só, a gente vai ter o hospedeiro definitivo, que no caso são os humanos, e o hospedeiro intermediário, que no caso é o caramujo bionfalaria. O que acontece é simples. Uma pessoa contaminada ao defecar em um rio ou em um lugar que tenha água, essas fezes desse cara já vão possuir já milhares de adições de ovos. Esses ovos, pessoal, na água eles acabam eclodindo e liberando miracídios. Esses miracídios, pessoal, eles, olha aqui eu estou apontando, esses miracídios eles têm um tempo de vida, têm horas, vivem até de 8 a 10 horas. Mas nesse momento em que ele fica vivo, ele consegue localizar esse caramujo. Quando ele entra dentro do caramujo, no caramujo ele sofre lá várias mudas e mais mudas e mais mudas, até a partir de um miracídio surgir centenas de milhares de cercárias, que já é esse mesmo organismo aqui em um outro estágio de vida. E é a cercária que vai acabar penetrando aí nos pés de um indivíduo que vai estar aí tomando banho, vai estar andando com essa água que vai ter essa cercária. Então a contaminação no humano acontece via cercária. São as cercárias que entram dentro da pele.
Então essa doença ela é bastante simples de se conhecer o ciclo dela, porque basicamente a sua erradicação ela poderia ser apenas na eliminação desse caramujo. Mas também a principal profilaxia, no caso, seria saneamento básico. Mas eu preparei para você aqui um slidezinho explicando bem melhor. Olha só, os sintomas dessa doença é a coceira, a dermatite, febre, diarreia. Pode provocar também o emagrecimento, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, a esplenomegalia, que é o aumento do baço, vai causar hemorragias. E a profilaxia, né, a eliminação do caramujo, como eu já falei, ferver a água antes de tomar, né, que eu acho que isso aqui não é muito difícil a gente ferver água antes de tomar, mas enfim, ferver água, adotar hábitos sanitários e evitar contato com água parada, pessoal, de rios. Outra doença que também está ligada à questão de hospedeiro intermediário definitivo é a tênia, teníase e cisticercose, duas doenças que são transmitidas pela tênia. Nós temos a tênia solúneo, que vem do porco, a saginata, que vem do boi, e tem essa tênia aqui, que eu não me lembro de onde ela vem, mas ela também faz mal. Então, bora que conhecer como é que consiste o ciclo de vida desses animais. Eles vivem, pessoal, no nosso corpo, eles ficam presos às paredes do intestino delgado. Isso aqui causa várias lesões que eu mostro já para você. Mas, da mesma forma que acontece com a esquistossomose, vai acontecer aqui com a tênia. As fezes também vão ser veículos de eliminação de ovos. Só que esse animal aqui, pessoal, ele é monóico. Ele sofre reprodução assexuada. Ele não tem o macho e a fêmea. O próprio organismo, uma própria tênia, que no caso vai ser uma solitária, porque o nosso corpo só consegue ficar com uma, isso tudo aí tem a ver por conta do nosso sistema imunológico, e o que acontece é que ela libera, pessoal, o que chamamos de proglotes. Essas proglotes aqui, ó, que eu estou apontando, elas podem cair no solo, seus ovos, e liberar vários ovos, elas acabam se desintegrando e liberando vários ovos. Então esses ovos eles podem contaminar água, contaminar vegetais e entrar dentro do organismo aqui, que no caso eu coloquei o porco. O porco aqui no caso vai ser uma tênia solúneo, sólio ou melhor. Então lá no porco esses ovos eles vão acabarem eclodindo, pessoal, e se tornando o que chamamos de oncosfera. É isso aí. A oncosfera, pessoal, ela com o tempo se desenvolve e se torna o que chamamos de cisticerco, que fica alojado entre o tecido desse animal. Quando a gente come, a gente acaba adquirindo o cisticerco. Então a contaminação não se dá via ingestão de ovos, pelo menos da tênia, da teníase. A contaminação se dá via ingestão de cisticerco. Você vai entender o porquê que eu estou enfatizando isso. Olha só a profilaxia dessa doença e sintomas. Os sintomas são emagrecimento, anemia, cansaço. A prevenção é evitar a ingestão de carnes mal cozidas, uso de instalações sanitárias, tratar os doentes, né, com antibióticos, excepcionar carnes e açougues e abatedouros, né, que são regiões onde vão ter esses animais. Aí a gente tem que ter cuidado com o que eles estão comendo para poder não comer alimento que tem ovos desse tipo de doença. Só voltando aqui, eu esqueci de comentar uma coisa. Eu não coloquei aqui o nome, mas a cisticercose, pessoal, ela também acontece desse mesmo jeito. Só que a cisticercose, você não ingere diretamente o cisticerco, a parte da carne. Na cisticercose, você ingere os ovos. E os ovos eles eclodem dentro do seu corpo, liberando a oncosfera. Então, a oncosfera dentro do seu corpo é que ela vai sofrer a muda para cisticerco. Isso aí pode também causar várias lesões. Então, a teníase é quando você come a carne do boi ou do porco mal cozida e contrai o cisticerco. No caso da cisticercose, é quando você acaba, dentro do seu corpo, é que acontece a muda de oncosfera para cisticerco. Então, isso aí pode se prejudicar mais porque essa muda, né, ela pode acontecer em várias partes do seu corpo, beleza? Inclusive na sua cabeça. Então, doenças relacionadas aos nemateumintos. Eu separei aqui uma bem conhecida, que no caso é a ascaridíase, né? Que quem passa é as áscaras lubricoides.
Você chega a abrigar mais de 1000 dessas minhoquinhas aqui que parecem com macarrão. A ascardíase, pessoal, é uma doença onde os ovos eles eclodem fora do seu corpo e você se contamina com a larva. Interessante isso, né? Você se contamina com a larva que fica nos vegetais. Você não vê porque é muito pequena, então você contrai as larvas. E dentro do seu corpo essas larvas fazem a festa. O habitat do vermaduto vive no nosso intestino, o modo de transmissão, gestão de alimentos e água, medidas profiláticas, o saneamento básico, né, e a higiene, tratamento de doentes. E olha aqui, ó, a contaminação vai se dar justamente pela ingestão da larva, que no seu corpo ela vai só sofrer processo de crescimento. Mas é um processo de crescimento, pessoal, muito engraçado, porque a larva ela fica migrando de órgão para órgão e sobe lá de novo. Você engole ela e depois ela sobe de novo e desce de novo, e até completar o seu desenvolvimento e fazer a festa. Causa várias lesões no seu intestino delgado, pessoal. Menina, é uma doença que eu sei que você que já teve sabe o que eu estou falando. Já dizia minha mãe que quem tem ascaris lumbricoides só é colocar um copo de leite vizinho à sua cama que as lombrigas vão sair para poder tomar o leite. Ei, bicho, que coisa, né não? Mas ninguém sabe se isso é verdade. Vamos embora. Próxima doença, nossa última doença, é a ancilostomose. É isso daí. Quem passa é o ancilostoma do adenale. Outra doença que os ovos eles vão eclodir, pessoal, no solo. Fezes, pessoas que defecam aí no solo e o solo vai ter vestígios de fezes. Esses ovos eles podem aí em temperatura ambiente eclodir e você quando pisa você acaba adquirindo essa larvazinha aí que você vai ver aqui a imagem como fica bacana em você. É uma doença também chamada de amarelão. O habitat do vermaduto vive também no nosso intestino, penetra na larva, a larva penetra na pele. A profilaxia é o saneamento básico, né? E a anemia, perda de sangue nas fezes, pele picada, a pele fica amarelada, problemas pulmonares. E olha só aqui como é que acontece isso. Ó, fezes, aqui ó, as fezes vão ter esses ovos que vão eclodir no solo. E a larvazinha depois ó, pode entrar novamente pela pele de outra pessoa, entrar na pele de outra pessoa. E existe uma edição especialzinha de ancilostomose, que é a ancilostomose do brasiliensis, ou melhor, que passa o bicho geográfico, que é quando você se contamina praticamente da mesma forma, sendo que as fezes também podem ser de animais. E olha aqui, ó, a larvazinha caminhando em você, né? Que bacana, que beleza. Essa doença também tem umas medidas bem específicas. Doença, bicho geográfico, larva migrantes. O habitat de verme também vive no intestino de cães e gatos. A penetração na pele, a penetração da larva através da pele. Profilaxia, evitar andar descalço em solos úmidos, evita andar descalço. Irritação da pele como coceira intensa. É isso daí. E olha aqui o ciclozinho dela mostrando o cocôzinho dos animais e que você pisa e você vai adquirir essa verminose. Essas são as doenças que eu queria que você conhecesse sobre plateumintos e nemateumintos. Beleza, galera? Tenho certeza que essa contribuição para você foi muito importante. Parasitologia, essa área da saúde é importante que você conheça, que você saiba. Também agradeço aqui a participação do professor Alan Calvetti. O cara tem um canal aqui no YouTube também muito bacana. Vou estar deixando aqui agora, ó. Clica aqui, se inscreve no canal do cara. Se você já é inscrito no meu canal, se inscreve também no canal do cara. O cara está começando agora. Então vamos dar esse empurrão para ele aí, para poder se sentir motivado e continuar produzindo vídeos, né, pra gente, porque ele também me ajuda, pode ter certeza disso. E também vai ajudar você. Então não se esquece de se inscrever no canal do cara. Não se esquece também, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve também aqui no meu canal, nos nós dois. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. E é isso daí. A biologia é muito fácil de aprender. Só basta você anotar o que Patrick e Alan vão dizer. Galerinha, valeu e foi boa!